Meu nome é Sanzio Morvan, sou nascido e criado em uma comunidade chamada Canaã. Apesar de na Bíblia Canaã eles se referirem a uma terra prometida, o Canaã que eu nasci é completamente diferente. Minha mãe, vindo do Espírito Santo para Minas Gerais com meus 3 irmãos mais velhos, não tinham como pagar aluguel e ela invadiu uma terra próxima a um aterro sanitário. E o que já era muito complicado se agravou ainda mais quando a minha mãe foi assassinada pelo meu padrasto nessa favela que eu morava. Pegou minha mãe no escuro, numa rua próxima de casa, deu tiro nela e matou ela e deixou a gente órfão de pai e mãe. Foi uma situação muito complicada e agora sem a mãe ainda, o que seria desses meninos? Na época, a perca da minha mãe foi muito grande, porque eram os irmãos tudo de menor. A gente ficou sem saber com quem a gente ia viver, com quem que a gente ia ficar. Infelizmente, não tivemos uma infância muito tranquila, mas os trancos e barrancos, ele ajudando do jeito que podia. Quando eu vi ele sentado naquele meio-fio, me veio à mente: eu não posso deixar ele aqui, porque eu já passei por isso, pelo abandono, e eu sei como que é. Então eu cheguei perto do irmão dele, que é o mais velho, o Dalton, e pedi para ele, né? Ô Dalton, eu posso levar o Sanzio para ficar um fim de semana comigo? E meus irmãos, ok, pode morar. E eu fui morar com esse casal. E esse casal tinha uma vida completamente diferente da nossa. Nessa casa que eu fui morar, tinha um quarto só para mim, eu tinha videogame, eu tinha bicicleta, era uma outra realidade. Tirei até a atenção dos meus filhos para dar mais atenção para ele, que o momento pedia isso, né? E acolhi ele. Depois de um tempo, esse casal me devolveu para meus irmãos da favela. Era muito complicado a questão de adoção na época. Então, literalmente, eu fiquei vivendo os 2 mundos. Então, eu vivia durante a semana na favela e fim de semana na mansão. E eu me lembro que eu era louco para chegar logo à sexta-feira, porque lá na mansão tinha 3 refeições. Quando eu vi o Santos aqui na rua, eu perguntava para ele: ô Santos, o que você comeu hoje? Pão com água. Aí você fazia comida e cheirava a panela de comida. A gente pegava restos ali do supermercado, pão vencido, né, iogurte. E eu perguntava assim: Rosa, por que dessa realidade? Por que que uma rua praticamente divide 2 classes sociais completamente diferentes? Do lado de cá tanta fartura, tanta coisa boa, e do lado de lá tanta escassez, tanta dificuldade. E ela me falou: Santos, é muito difícil explicar isso para você, porque você é muito jovem, mas eu vou te dar 2 conselhos. Se você seguir esse conselho, você tem grande chance de ter sucesso na vida. E o primeiro conselho que ela me deu foi o seguinte: Sanzio, jamais se faça de vítima. Quando você terceiriza a sua responsabilidade, você deixa o seu futuro na mão dos outros. E o segundo conselho que ela me deu foi o seguinte: seja o seu melhor no que você decidir fazer. E eu com 15 anos comecei a trabalhar como ajudante pedreiro. Meus irmãos falavam: Sanzio, você precisa trabalhar para ajudar em casa. E eu falei: ok, eu vou trabalhar, mas eu preciso também estudar, eu preciso me informar do ensino médio. E eu me lembro que nós trabalhamos num domingo, no fim de semana, na casa de um amigo do Raimundo. E esse cara, ele entregava jornal Estado de Minas na época. E eu perguntei para ele: tá sobrando aí um jornal para mim olhar os classificados de emprego? E ele falou: sim, tá sobrando e tudo. E eu peguei esse jornal e comecei a olhar os empregos. E ali eu anotei alguns números de telefone e marquei uma entrevista. Era uma entrevista selecionando algumas pessoas para aprender, para fazer um curso. E eu passei nessa seleção. Eu falei: cara, tá aí uma oportunidade, trabalhar com vendas. Trabalhei por 9 anos fazendo curso, depois comecei como vendedor, depois supervisor, depois gerente. E aí chegou uma hora que eu estava dando curso para as pessoas, eu estava dando oportunidade para as pessoas também. E numa dessas oportunidades foi quando eu conheci a minha primeira esposa, né? A gente começou a namorar. E nós decidimos, depois de uns anos, nós decidimos trabalhar por conta própria. E nós começamos a trabalhar por conta própria direto de casa. E aí, direto de casa, eu saía para vender e tudo. E foi nessa ocasião onde a minha esposa, ela engravidou.
né? E quando ela engravidou, eu pensei, poxa, eu não tenho a vida que eu sempre sonhava, mas, né, vou ter minha esposa, minha filha, tendo em vista que eu não cheguei a conhecer meu pai, que eu perdi a minha mãe. Quando a minha filha nasceu, e ela tinha 45 dias de vida, eu me lembro que eu acordei cedo, me despedi da minha esposa, fui trabalhar. Quando eu voltei, ela falou comigo, tô passando mal. E eu falei com ela, não, vamos correr pro hospital, vou levar você pro hospital. E ela falou, não tô conseguindo respirar. Ela estava caída no chão, peguei ela. E ela falou assim, cuida da nossa filha. Eu pensei nessa hora que ela estava falando sobre cuidar da Gabi, porque a Gabi estava chorando na cama. E o pedido dela era para cuidar da Gabi para a vida inteira. Você fala com Deus, puxa, a vida inteira eu tentei ser bom, a vida inteira eu tentei fazer a coisa certa. Eu tinha tudo na favela para ir para o mundo errado, várias pessoas me convidaram e eu busquei ser uma pessoa boa, ser uma pessoa do bem. Aos 30 anos, tendo que enterrar minha esposa, quando minha filha ainda tinha 45 dias de vida. Eu entrei em completa depressão, uma tristeza absoluta. É uma cena que não sai assim da minha cabeça, foi quando a gente chegou com a notícia de óbito e eu vi ele sozinho ali com a Gabi no quarto, ele assim com a Gabi no colo, e eu olhando para ele da sala, e a única coisa que eu pensava era, eu não vou deixar ele sozinho. Eu lembro que alguns amigos se juntaram e começaram a fazer vaquinha, né, para comprar leite. Por mais que eles estavam querendo ajudar, eu falei, cara, eu trabalhei tanto e agora estou dependendo de pessoas comprarem leite para minha filha. Eu preciso de me sobressair, eu preciso de algo a mais. E na época eu pedi para minha sobrinha ir morar comigo, a Anne. Eu achava que ele não merecia aquilo, sabe? Aquilo que estava acontecendo com ele. E um dia eu fui num lugar onde tocava um forró lá, e aí de repente eu vejo uma morena alta, né, e eu convidei ela para dançar, e nós dançamos ali. E aí na hora que eu tava indo embora, parece que Deus falou comigo, volta e pede o telefone daquela moça. E eu voltei, troquei telefone com ela, começamos a conversar, começamos a namorar. Quando eu conheci Sanzio, eu não imaginava que ele tinha uma filha, né? Foi um presente muito grande que Deus deu para minha vida, né? Ter conhecido Sanzio e ele ter me dado uma filha maravilhosa. E a Soraya sempre cuidou da Gabi como realmente uma mãe, considerada uma das melhores mães do mundo, com certeza, para a Gabriele. Eu amo ser filha do meu pai, eu agradeço a Deus por ter ele e a minha mãe. São tudo, não imagino minha vida sem eles. O meu pai, Sanzio, quando ele vai fazer uma coisa, ele faz tudo. Então, tipo assim, ele é muito legal pra mim, eu adoro ser filha dele. Ele já fez bagunça comigo. Ele é tudo pra minha vida. Ele é o melhor pai do mundo pra mim. A definição da minha família, a palavra que mais define é fé, resiliência, muito amor a Deus, gratidão, muita gratidão. Essa gratidão a Deus, que Deus tem nos sustentado e nos honrado muito, muito. Eu conheci o marketing de rede através da internet, né? Foi quando eu vi um vídeo de uma pessoa falando sobre um negócio meritocrático, que se você trabalhasse muito, você ganhava muito, se você trabalhasse pouco, você ganhava pouco. Eu falei, meu Deus, era isso que eu busco. E eu falei, cara, eu não entendo muito sobre, mas, cara, eu posso aprender. Eu sou uma pessoa disciplinada. Então eu não acreditava que aqueles auto-cheques, que eu poderia chegar naqueles níveis. Meu patrocinador, a pessoa que eu entrei com ele no negócio, me colocou em um grupo, e nesse grupo, o patrocinador do meu patrocinador, né, o Acima, gravou um vídeo dizendo assim, ó, os grandes líderes se formam nos grandes eventos.
Se você quer ser um grande líder, esteja na convenção. A mensagem que eu, Sanzio, entendi foi assim, Sanzio, se você quer ser um grande líder, esteja na convenção. E naquele evento, eu me lembro que subiu no palco um cara, porque ele falou desse jeito, há 6 anos atrás eu era garçom, eu conheci esse negócio, trabalhei duro por 6 anos, me dediquei por 6 anos, hoje eu ganho mais de 100 mil por mês, estou ganhando um carro e você também pode. Quando foi em 2022, um grande amigo, chamado Evandro Martinez, me liga. Sanzio é um cara extremamente focado. Uma coisa que eu falo que é uma característica ímpar do Sanzio é o foco que ele tem. Eu tinha uma picanha lá em casa, era a única forma dele me receber aqui, porque ele não queria saber de outro tipo de negócio. E vim aqui, trouxe a carne, a gente bateu aquele papo e não teve como. Quando ele entendeu o poder do negócio iGreen, eu sei que ele ficou extremamente balançado. E ele me explicou e na época eu falei assim, cara, não tem como ficar de fora da abertura do mercado de energia, a transição energética. Eu comecei a estudar, a entender que nós estamos no momento dessa transição. Foi aí que eu tomei a decisão de começar na iGreen. E aí veio o dilema, estaria eu trocando o certo pelo duvidoso ou trocando o bom pelo extraordinário? Do fundo do meu coração eu sentia que se Deus tinha trago aquela oportunidade através do Evandro, é porque ele tinha planos maiores para a minha vida. Com muito trabalho e dedicação, junto com a equipe, nós chegamos ao nível de executivos da empresa, ganhamos uma viagem incrível para um cruzeiro com a família, todo mundo reunido, foi fantástico. Trabalhamos mais focados e chegamos ao nível de diretores, ganhamos uma viagem para o Caribe, uma segunda lua de mel, foi sensacional essa viagem. E em 8 meses de negócio, chegamos ao nível de acionistas. E aí ganhamos uma viagem para Dubai, foram dias incríveis, uma das viagens, uma das experiências mais incríveis da minha vida. E em 2 anos de negócio, nós chegamos ao tão sonhado acionista royal na empresa e ganhamos um carro, né? Escolhemos uma BYD Shark, uma caminhonete, né? A emoção de ganhar um carro e de principalmente mostrar para as pessoas que é possível, que também se eu conseguir, elas também podem conseguir chegar nesse nível. E agora, completando 3 anos de empresa, nós chegamos ao tão sonhado nível de embaixador, os primeiros embaixadores da iGreen. Ganhamos uma premiação, um carro de R$600 mil. Para mostrar para toda a honra e glória de Deus, para mostrar para as pessoas que se eu, vindo de onde eu vim, com todas as dificuldades que eu passei, com a vida que eu vivi, com a infância que eu vivi, com a adolescência que eu vivi, se eu conseguir, você também pode.